No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o mandamento. Mas como que eu vou imitar a Deus? Se eu nunca vi Deus, como que eu vou imitar a Ele, né? E nós podemos falar, mas não tem como imitar a Deus. Bem, se você não conhece a palavra, agora você vai ficar sabendo como você vai imitar a Deus como filhos amados, né? Como é que nós vamos descobrir isso? Para nós descobrir isso, nós vamos para a palavra. E o primeiro texto que nós vamos é para o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo para os coríntios. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu sou imitador de Cristo. Em outras palavras, eu sou imitador de Deus. Então imita eu, que você vai estar imitando a Deus, porque eu imito a Cristo, né? E como é que nós vamos saber como devemos imitar a Deus, que é o próprio Cristo? Então nós vamos para o livro de 1 Pedro, capítulo... Nós vamos falar de duas situações. O primeiro texto, vamos falar para as mulheres. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. E o ser submissa é um mandamento também. E aí, quando você vai fazer isso, quando você for fazer isso, você está entrando no versículo 21 do capítulo 2 de 1 Pedro. Para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Cristo não obedeceu ao Pai? Não foi submisso ao Pai? Agora para nós, né? Para nós. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também os maus. E agora, nós fazendo isso aqui, nós vamos entrar no versículo 23 do capítulo 2 de 1 Pedro. Quando foi injuriado, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Então aqui está dizendo que nós vamos seguir as pisadas de Jesus. E aí eu vou estar imitando a Deus. É isso, é imitar a Deus. Por exemplo, quando alguém falar mal de você, você não vai revidar, mas vai entregar àquele que julga retamente. E quando sofria sofrimento por alguma causa, não ameaçava. Então, o versículo 21 foi deixado o exemplo para nós sermos imitadores de Deus, que o próprio Cristo é o Deus. Entenderam agora? Então vamos começar a imitar a Deus, porque nós temos o Deus encarnado, que deixou o exemplo para nós. Isso aqui pode ser um escândalo para quem não é convertido, mas para nós, que somos filhos amados, é o poder de Deus na nossa vida, para nós podermos obedecer isso aqui. Que Deus abra a tua mente, em nome de Jesus. Amém.